Bom, e agora? Agora eu preciso fazer essa linhazinha ridícula aqui, né? De separação do cabeçalho. Tá? Então, beleza. Então, eu venho aqui, coloquei um /N para pular a linha. Lembre que o write não faz isso por você. Saída.write. Linhazinha. Vezes 50. Professor, você falou que não podia fazer conta entre string e número. Soma e subtração, não. Multiplicação dá. Divisão também não dá, tá? Como assim? O que eu estou fazendo aqui? Eu quero que ele repita essa string 50 vezes. Tá? E aí ele põe 50 tracinhos. Tá? Aí, pô, professor, mas eu entrei aqui e segurei o tracinho. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Tá? Só é mais difícil da manutenção depois. Simples assim. Tá? E o que eu tenho por último aqui, ó? Esse cabeçalho aqui, tá? Pessoal, quando você mexe com relatório, independente da ferramenta... Aqui a gente está fazendo tudo braçal, tá? Mas eu já estou dando essas pequenas dicas para vocês de manipulação de relatório. Quando você faz relatório, o relatório ele tem etapas extremamente específicas no processo de construção, tá? Então aqui você tem essa primeira linha aqui, ó. Ele é o cabeçalho do relatório. Aparece só na primeira página. Você poderia transformar isso aqui o cabeçalho da página? Poderia. E não é uma má ideia. Tá? Depende do tamanho do relatório que você tem. Então, às vezes você tem um relatório lá de 2 páginas, beleza, põe só na primeira. Agora, se tem um relatório de 50, põe em todas. O cara, no meio do caminho, não esquecendo o que ele está vendo. Também, exato. Então, cara, vocês estão achando isso engraçado? Todos esses problemas que eu estou falando para vocês são problemas reais, tá? Eu já passei por todos eles. Então, é triste, mas é sério. Tá? Esse campo aqui, ó, esse miolo, onde estão os seus dados, efetivamente, né? Então, ali do 1 ao 6, isso aqui a gente chama de detalhes. Tá? Esses campos dos detalhes geralmente são repetitivos. Por quê? Porque é onde está o teu relatório, propriamente dito. Tá? Essa linha aqui que começa com número, usuário e tal, que é o nome da coluna, isso aqui é o cabeçalho dos detalhes. E aqueles dois últimos caras lá embaixo é o rodapé. Que também existem dois, tá? É o rodapé dos detalhes e o rodapé do relatório. Tá? Por que eu estou falando isso aqui para vocês, pessoal? Quase toda ferramenta que lida com relatórios divide desse jeito. Tá? E aí, professor, mas que tipo de ferramenta? Eu consigo citar duas para vocês. Uma gratuita e a outra eu não sei se ainda é gratuita. Tá? Mas uma vocês conseguem usar, baixar gratuito na internet. Tem um que se chama Pentaho Report Design. Tá? Vocês conseguem fazer relatório bonitinho com eles a partir de CSV, por exemplo. Vocês podem fazer de CSV, vocês podem fazer isso consumindo um banco de dados, tá? Direto. E aí aqui você constrói relatório bonitinho em PDF. Tá? E essa ferramenta é gratuita. Eu vou escrever aqui no texto ali no chat para você, para o Teams. Tá? Então, para quem tiver interesse em dar uma olhadinha nesse tipo de ferramenta, aqui, ó. Tá? E existe um outro que é o que deu origem a muitos desses tipos de ferramentas de relatório, que é o Crystal Reports. Tá? Eu sugiro que vocês tenham uma olhadinha no primeiro, porque ele é gratuito, ele tem uma versão comunidade. Tá? Então, aqui, ó. Pentaho Report Designer Community. E aqui, ó, é esse cara. Mas deixa eu abrir o help aqui. Então aqui, ele existe no SourceForge, tá? É gratuito para download mesmo. Só que aqui tem tudo. Eu tô falando da versão comunidade, tá? Essa ferramenta existe uma versão paga. Bem cara, por sinal. Mas a versão comunidade é gratuita. E o report design é bonitinho. Será que não vai ter nenhuma foto para mostrar? Tá, isso aqui são coisas feitas com o report design, tá? Mas eu queria mostrar a estrutura de relatório. Aqui, ó. Não é vídeo, né? Não.
Ah, aqui, ó. Aqui você seleciona o tipo de conexão, e aí existe uma opção para você trazer de um Excel, por exemplo. E aqui você literalmente desenha o relatório. Ó. E aí aqui é o que eu estava falando para vocês, ó. Olha lá. Page header, que é o cabeçalho da página. Aí você tem o report header, tá? Que é o do relatório inteiro. Você tem detalhes, né? Que é onde vão ser os dados propriamente dito. Aqui, ó, detalhes. Aí tem o rodapé do relatório. Então, o Crystal Reports que eu citei para vocês tem exatamente a mesma estrutura. E outros relatórios, outras ferramentas de report também. Ah, eu vou começar a trabalhar com Java. Beleza. No Java existe uma ferramenta chamada Jasper para reports, que usa exatamente o mesmo desenho. Todo mundo usa o mesmo desenho. Então, isso aqui é meio padrão de mercado. Tá? Então, se alguém interessar em dar uma olhada nesse tipo de ferramenta, então, esse padrão que eu coloquei ali no relatório em arquivinho para vocês é o padrão comercialmente utilizado. Tá? Bom, voltando lá. Então, tenho aqui o meu cabeçalho que eu já posso escrever, que é o cabeçalho dos meus dados, certo? Pessoal, o cabeçalho dos dados tem uma característica super importante. Eu preciso alinhar as colunas. E isso é um problema. Tá? Existem duas formas de fazer. Por questão de tempo, eu vou falar a forma mais fácil. Tá? Quando a gente estava trabalhando com strings, lembram que existia um método chamado strip, certo? O que ele fazia? Tirava excesso de espaço antes e depois, não era isso? E aí eu lembro que eu falei para vocês, quando a gente estava falando do upper e do lower, então, se tem alguém que faz, provavelmente tem alguma coisa que desfaz. Certo? Ou seja, se existe um strip que remove espaço, provavelmente tem um cara que coloca espaço. Tá? Eu fiz uma repetição adicionando um espaço também. Esse é o jeito difícil. Tá? Esse é o jeito difícil. Resolve o problema, mas é o jeito difícil. Então, vamos para o jeito fácil por uma questão de tempo, que eu preciso liberar vocês para o intervalo. Tá? Então, o que acontece? O strip tira espaços em excesso de qualquer lado, certo? Quando eu vou acrescentar espaços, eu posso ter o quê? Que justificar a esquerda ou justificar a direita, certo? Se eu quero colocar a esquerda, que é o nosso caso, eu tenho um método chamado L de left. Ele justifica a esquerda. Tá? E aí você passa para esse método quantos espaços que você quer que ele coloque. Tá? Na verdade, não é quantos espaços que você quer que ele coloque, é o tamanho total que você quer que a tua coluna fique. Tá? Com todos os caracteres, inclusive o string que já está lá dentro. Então, por exemplo, número, aqui, são 3 caracteres, certo? NR e o ponto. Oi? No mínimo 3, exato. Mas vamos supor que eu preciso dar um espacinho aqui para o usuário, certo? Então, eu vou dizer que eu quero que esse cara tenha 5 espaços. Então, eu venho LJust 5. Esse será o tamanho da coluna. Sacaram? Esse é o jeito fácil. Tá? O jeito difícil é o quê? Olhar para o tamanho do campo, menos... Né? Daí você pega o tamanho total que você quer, que é 5, menos quantos caracteres que já tem, e acrescenta a quantidade de espaço diferente. Tá? Esse é o jeito difícil. Dá para imaginar por coluna, né? Isso, a ideia é imaginar por coluna, e aí o que você faz é dizer qual é o tamanho de coluna que você quer. Isso aí. Então, olha lá, como que funciona isso aqui? Vamos lá, saída.write, certo? E agora eu vou criar uma string que vai ser esse meu cabeçalho. Então, aqui, ó. Na primeira posição, eu quero colocar o número. Eu venho aqui, número. Vocês estão vendo que eu estou colocando uma string aqui dentro da chave, certo? Posso fazer isso? Posso. Até agora a gente tinha colocado isso como variável, certo? Eu só enfiei string aqui direto agora. Aí eu venho aqui do lado dela, ponto ljust, e eu quero para este cara 5 posições.
Sacaram? E se eu quisesse que ele fosse diferente? É claro que ele não vai colaborar. Olha lá. Eu posso tentar justificar a direita, ó, com o R de right just. Tá? Então aí depende de para qual lado eu quero fazer o alinhamento. Como eu quero fazer todos os alinhamentos para a esquerda, left. Tá? E agora? Vou fazer isso para cada um dos campos. Então eu venho aqui, usuário, ponto, e justifico ele com, sei lá, 15 espaços. Oi? 15 é um espaço ok. Aí eu venho aqui, o que vem depois é espaço utilizado, com 18. Certo? E por último, porcentagem de uso. Eu vou colocar para esse cara 10 espaços. E por fim eu faço pular linha. Certo? Vou fazer pular linha 2 vezes para ele poder dar esse espacinho aqui. Tá? Ou seja, a única coisa que eu tenho que tomar cuidado aqui é o quê? Eu preciso manter esses tamanhos. Certo? Eu já vou colocar aqui o meu saída.close. Tá? Por quê? Porque eu quero mostrar isso aqui para vocês no relatório. Tá? Então, se eu executar esse cara aqui agora, ele cria lá o arquivo relatório para mim e ele quase monta o cabeçalho, porque eu esqueci de pular uma linha aqui, né? E aí eu venho aqui, saída.write, /n. Tá? Só para ele pular a linha. Aí eu executo isso. Olha lá. Tá vendo que os espaços já ficam bonitinhos aqui, ó? Para cada um dos caras? Então aqui eu faço esse alinhamento. Aqui que eu vou aumentar um pouquinho. Tá?